Fala galerinha, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais essa live. Conforme combinamos, aí tivemos um pequeno imprevisto, né? Eu tive que entrar na live mais cedo. Foi até bom, antes que as minhas pacientes comecem a parir, pelo que está se desenhando para a madrugada de hoje. O Jota já está aí, ó, já apareceu ali. Vocês estão me ouvindo bem? Vendo bem tudo direitinho? O sinal tá bom? Para que a gente não perca tempo, eu já chame o nosso querido Jota. Ó, aqui tá dizendo, Jota, que quando eu aciono vocês aqui para entrar na live comigo, aqui tá dizendo que vocês precisam atualizar o aplicativo para poder entrar na live hoje. Não sei se eu vou conseguir chamar vocês aí. Tenta pedir, Jota, para você entrar. Não sei se a gente vai conseguir burlar tão facilmente assim o sistema. Mas dá uma olhadinha aí. Aqui tá dizendo que vocês precisam atualizar. É isso aí. Bem isso, Jota, bem isso. Tá, beleza, vê aí o que você consegue fazer. Ai. Isso, acho que ele vai tentar entrar pelo Insta dele, né? Provavelmente vai tentar aparecer aqui pelo Insta dele. Eu vou tentar puxá-lo aqui. Show de bola. Bom, hoje a gente vai falar sobre a deformação da sexualidade masculina, tá? A gente vai conversar sobre esse tema que é muito importante para vocês. Não, frase tecnológico sempre presente, é verdade. A gente vai conversar sobre esse tema que é muito caro para todos vocês, né? Porque, de fato, quando a gente está conversando sobre esses temas que nós temos abordado recentemente sobre castidade, sobre relacionamentos e tudo mais, né? A gente acaba, acho que agora já vamos conseguir. A gente acaba passando por essa questão fundamental que é falar sobre a sexualidade masculina. Então acho que agora a gente já vai ainda. Opa, aí. Você tá me ouvindo, doutor? Foi. Que naufrágio tecnológico é esse, né? O Instagram promete 4 pessoas na live e não tá aceitando uma. É isso aí. Se não seguir a cartilha, não entra na live. É exatamente. E aí, tudo certo por aí, doutor? Como é que estão as coisas? Tudo certo, graças a Deus. Foi até bom a gente ter adiantado o horário da live hoje, que já tem uma grávida me mandando mensagem que começou a ficar com dor. Eu falei, opa, Deus sabe o que faz. Tudo bem, graças a Deus. E vocês como estão? Tudo certo? Estamos tranquilos. Hoje eu tô aqui de casa, a esposa até fez um cenário aqui com verdes, contraluz, o negócio tá chique demais. Não, mas estamos aqui para falar desse assunto aí, né? Deformação da sexualidade masculina. Eu gosto de conversar, sabe que eu gosto de uma coisa de conversar com você, Felipe? Porque tem muito assunto que a gente conversa que não é o nosso foco nos náufragos. Tipo, é muito bom conversar sobre família, é muito bom conversar sobre sexualidade, falar sobre essas... A primeira live que a gente fez de maturidade com relacionamento, a gente fala sobre isso. Mas sobre isso, tipo, deformação da sexualidade masculina, é uma coisa que dificilmente a gente tocou, ou se a gente tocou foi na zoeira completa, né? Dificilmente se salva alguma seriedade das piadas que a gente deve ter feito. Mas, assim, é muito bom estar aqui e conversar com você sobre isso, porque é um negócio que a gente... essa deformação é um negócio que a gente vê tão constantemente, você deve ver tanto no seu consultório, e eu vejo tanto no meu, assim, que é um negócio incrível, né? O quanto que realmente há essa deformação, né? Com certeza. E às vezes até na caixinha eu fico um pouco sem jeito de abordar sobre alguns temas, né? De falar diretamente para as mulheres, porque eu fico com medo de acabar com o casamento sem saber, né?
gente tem que ter muito esses cuidados aí, que a mulher às vezes fala sobre a vida sexual, que o marido não procura, que o marido isso, o marido aquilo. E a gente começa a identificar ali alguns comportamentos que são meio que padrão, né? Desse homem que está se distanciando dessa realidade do casamento e está provavelmente caminhando ali por aquele imaginário totalmente distorcido. E isso, muitas vezes, o homem não sabe lidar com isso, reconhece muitas vezes que ele está totalmente ali fora de controle. A mulher percebe um distanciamento, fica todo mundo meio que jogando aquela poeira para debaixo do tapete, né? E às vezes quando aborda o problema, aborda no sentido, olha muito para a sexualidade desordenada do homem, assim, dentro dos relacionamentos, do ponto de vista muito de como se fosse uma mera traição, né? O problema, acho que o buraco é muito mais embaixo do que isso, né? O problema é muito mais profundo, acho que ele não pode ser tratado dessa maneira, assim, tão simplificada de virar e falar que você está me traindo, você está não sei o quê. É que a gente está falando na prática, a gente está falando de um monte de bobagens aí que podem acontecer, né, na vida sexual do homem e do casal de uma maneira geral e que acabam prejudicando de maneira drástica a vida, né, do casal, a vida familiar, né, e não só isso, né, isso extrapola para todos os campos ali da vida do homem, né? Sim. Eu acho que essa deformação, assim, a gente vai sentir mesmo no casamento, né? A gente vê que a coisa, quando ela chega no casamento, parece que, dependendo do cenário, assim, durante 1, 2 anos, 3, a coisa ainda meio que se sustenta. A impressão que me dá, às vezes, no primeiro filho o cara ainda aguenta o tranco, porque é uma experiência nova, mas basta a criança deixar ele sem dormir umas 4, 5 noites, a coisa, né? A vida real, pegar o sujeito ali, coisa e tal, que aí parece que aquela sustentação frágil, ela desmorona, né? Até esses dias eu gravei um vídeo que uma paciente me perguntou, falando por que os problemas, quando acontecem, parece que eles vêm de caixa, né? O problema vem de caixa, faz efeito dominó, né? E muitas vezes essa fragilidade que a gente tem nas nossas áreas, né? É uma fragilidade financeira, é uma fragilidade pessoal, é uma fragilidade emocional e é uma fragilidade sexual, né? Então, muitas vezes essa deformação masculina vai acontecer lá na frente, dentro de uma relação, envolvendo já um compromisso, envolvendo um terceiro que é um filho, uma filha, ou uma família, e vira uma bagunça, né? E quando a gente vai vendo, né, quando a gente estava pensando sobre esse tema, para quem não sabe, a gente estava conversando sobre o tema nos embalos de sábado à noite. Os dois estavam bem tranquilos e relaxados, digamos assim, né? Tava o doutor Felipe com vinho de um lado, eu com cerveja daqui, a gente chegou nesse tema. Mas desde que eu comecei a pensar sobre esse assunto, a impressão que me dá, assim, quando a gente fala sobre essa formação masculina, é que na base, já do homem, dificilmente ele tem um exemplo de homem. Dificilmente o pai consegue ser esse exemplo de homem, digamos assim, um homem mais integrado, ou pelo menos um homem mais sincero. Que a impressão que me dá, assim, quando a família tá boa, quando tem uma família legal, o pai é um exemplo de esforço. É aquele pai esforçado, que lutou pelos filhos, principalmente a nossa geração. Meu pai fez 70 ontem, por sinal. Então, assim, é uma geração de pais que eles acabam sendo esse modelo de dedicação, mas dificilmente tem esse modelo de conversa, né? O homem conversar com o filho homem, né? Essa conversa vamos ter uma conversa de homem para homem. Esse negócio, quando a gente fala isso, já é meio raro, assim, né? Quantas vezes meu pai sentou comigo quando eu era moleque e conversou comigo sem ser para dar uma briga, ou sem ser para falar de questões financeiras? Quando você vai contando, fica muito pequena essa situação, né? Exatamente. A gente vê muito essa questão, né? essa lacuna que fica nesse campo, assim, porque a gente olha muito para essas preocupações práticas. E a gente até fala isso de uma maneira meio estranha, assim, né? Porque o homem é o provedor. Essas coisas meio caricatas, assim, né? E a gente esquece de se debruçar sobre esse tipo de problema quando a gente deixa a desejar na educação, né, dessas crianças, assim. Em ser essa referência que você falou. A gente muitas vezes aqui fala sobre como educar os filhos, tem gente colocando aqui já nos comentários, como falar sobre esse tema,
com as crianças e tudo mais. E, na verdade, né, a gente sempre bate nessa tecla, vez ou outra, porque a gente precisa de uma família estável, em que você tenha ali duas posições muito bem delimitadas que possam ser referência para essa criança, em que ela tenha segurança de construir essa referência, né? E um querer ser igual de alguma forma, que seja saudável, óbvio, né? É natural que a criança até construa aquela visão heróica dos pais, e até certo ponto isso é bom, que ela tenha coisas boas para admirar ali dos seus pais, né? Uhum. E é importante que a gente comece a se preocupar com isso cada vez mais, a gente lance luz sobre esse problema, de que a gente muitas vezes negligencia, né, essa possibilidade que a gente tem de ser referência para essas crianças. Muitas vezes, quando os pais vão falar para as crianças sobre sexualidade, a própria visão já é uma visão materialista da coisa. Você ensina sobre genitália, você ensina, quando ensina, né, esse assunto as pessoas têm pavor de falar. Muitas vezes delegam isso para a escola, que vai tratar isso meramente do ponto de vista técnico, até às vezes meio irresponsável, porque não tem esse compromisso de forjar caráter, né? Necessariamente. Você tem bons profissionais compromissados com isso, mas não é uma coisa unânime. E aí você vê que até mesmo quando os pais querem falar desse tema, né? A criança, por exemplo, pergunta: de onde que vem os bebês? Aí o pai já começa a querer não sei o que foi dentro da barriga da mãe. A criança não tem a mínima noção do que é um útero. Você chegar e falar que gerou uma criança. Então, a criança, quando ela está, né, começando a criar esses referenciais de sexualidade, ainda que ela não perceba exatamente sobre isso, sobre a condição sexual do homem, ela está querendo saber de valores, ela está querendo saber, na verdade, de amor, né? Aquela coisa, se você chega para a criança e fala assim, como é que, de onde vieram os bebês? O papai ama tanto a mamãe que quis que nascesse esse bebê e criou, e Deus mandou esse bebê aqui na nossa família, né? E às vezes a gente não tem esse mínimo preparo para falar das coisas nesse sentido. Nós somos da geração dos pais que compravam Playboy para os filhos, né? E isso era uma afirmação de masculinidade extremamente tosca, porque isso vendia no shopping. Isso vendia no shopping, no stand de revista, o pai ia lá e comprava, orgulhoso, entregava isso para o filho. A gente é da geração, minha família sempre foi muito, muito regrada, católica, assim, né? Mas a gente é daquela geração em que eu ouvi amigos meus que o pai levou na zona, entendeu? Chegou na hora, né? Chegou na hora, filha, você tem que ir pra zona, sabe? É a coisa do realmente, assim, do não falar, né? É uma relação do não falar. E o mais engraçado é que hoje em dia parece que quanto mais liberal está, quanto mais liberaram a sexualidade, pior, mais confuso fica, né? Então, assim, se a nossa geração não falava, a geração atual me parece que assim, é uma zona, porque se perde o essencial, né? Eu acho que na nossa geração ainda, eu lembro eu nunca esqueço isso, olha que engraçado. Uma vez eu estava andando de carro e eu lembro que o meu pai olhou para o lado, assim, e aí o carro seguiu, né? Eu fiquei assim, por que meu pai tá olhando para o lado, né? Anos depois, lembrando dessa memória, que lembra até hoje, aí que eu fui me tocar, ou seja, né, dessa percepção, nunca foi dito. Nunca foi aquela coisa assim de sentar e falar, filho, sei lá, de qualquer maneira que seja, sabe? Então esse silêncio e apenas uma Playboy pro piá. Eu lembro de quando eu era moleque, eu tinha 14 anos, que eu fui no apartamento de um amigo, só estavam os meus amigos lá do prédio, e tinha dois dando um quarto que eu entrei, e, tipo, tava rolando um pornozão, assim, tipo... Sim. Ali é o contato, entende? Eu acho que o homem, às vezes, assim, ele sofre, né, nessa formação da sexualidade, ele sofre de um silêncio, assim, completo, né? Ele tem que descobrir sozinho, vamos dizer assim. E quando ele descobre, quantas vezes ele não descobre por meio do pornô, ou quantas vezes ele já não descobre como se tivesse várias regras a serem cumpridas. Do tipo, o homem tem que aguentar 2 horas a fio, o homem tem que, sei lá, tem que transar de uma forma violenta, o homem tem que comer mulher, quanto mais come, melhor. Quantas vezes não é desta maneira, né, que o homem é formado na sua sexualidade, né, do tipo, tem que ter um pau maior, literalmente, assim, tipo, ele realmente, às vezes, tem uma fase que pensa nisso, né. Então é uma complicação, porque daí você vai vendo que isso vai gerando um processo que o homem vai se resguardando, às vezes, quando tá mais velho, cheio de problemas com isso, né. Sim, vai criando ali uma personalidade extremamente insegura, né? Imatura, muitas vezes, totalmente dissociada da realidade.
Você tocou num ponto muito interessante sobre essa questão dos adolescentes, né? Que é uma fase extremamente... É uma fase crucial na construção desse imaginário, né? Porque a gente negligencia muito esse papo. E as famílias de hoje encaram as consequências dessa negligência. Porque esses adolescentes hoje transferem, esses adultos de hoje, transferem para a realidade do casal essas expectativas erotizadas desse apelo extremamente desordenado que tiveram na adolescência, né? Hoje, mais ainda, né? Se na nossa idade o negócio era revista, hoje é internet, com a informação a mil, e você hoje acessa, né? Você começa por uma coisa que ali aparentemente é inocente, entre aspas, né? Porque não há nada de inocente nisso, mas você vai ali na coisa que é o lugar comum, geralzão, e daqui a pouco esses adolescentes estão ali totalmente envolvidos, muitas vezes, com conteúdos que são crime, né? E vão se afundando naquilo ali. Hoje mesmo eu compartilhei uma caixinha que eu recebi de uma mãe que pegou o celular do filho de 13 anos. Isso já é um perigo, né? Infelizmente, até muitas vezes por necessidade, até a mãe deixa o celular com o filho, assim, jovem. E pegou o celular dele e um monte de desenho animado erótico. E você não precisa ir longe, né? Hoje em dia você não precisa ir neste lugar para que essa informação chegue até você. Se você não tiver assim o mínimo de cuidado, isso entra na tua casa na novela das 8 ali, né? Enquanto tá todo mundo jantando, esse apelo tá chegando ali, porque aqueles que são referência na propaganda, aqueles que são referência na novela, no filme, no seriado no Netflix, essas pessoas são todas com apelo erotizado. Ainda que o conteúdo não seja direcionado para adultos. Isso acontece o tempo todo, né? Você vai ver aquela desgraça daquela malhação, o apelo já é o mesmo. Eu lembro que quando eu era moleque, eu assisti o primeiro episódio da Malhação. Primeiro episódio. E aí, eu lembro que no primeiro episódio tinha uma cena de uma moça tomando banho que tinha aquele soft porn anos 90, assim, né? Aquela monte de fumaça, uma mulher. E eu lembro até, e minha mãe é uma pessoa muito calma. Eu lembro que minha mãe chegou e falou: filho, você viu esse negócio? Tem uma cena de sexo, você nunca mais vai ver isso na vida. É um negócio muito raro minha mãe fazer isso. E eu nunca mais vi Malhação, evidentemente, não estaria vendo até hoje, né? Mas assim, ali na adolescência, eu nunca mais vi Malhação, assim, nada, né? E aí eu lembro, assim, né, dessa coisa de... Eu lembro da cena, o pior que eu lembro, pior que tinha a cena mesmo. Eu lembro da cena e eu lembro que era aquela coisa do tipo... Hoje em dia, aquela cena seria ridícula perto dos padrões que existem, né? Mas o problema é essa erotização. E eu tenho, para quem acompanha do Nato, sabe que eu tenho, assim... A minha aversão à psicanálise é declarada, justificada, entendeu? Selada e carimbada, autenticada no cartório. Porque me dá uma agonia, porque também vem isso. A gente esquece que essa deformação do homem, ela não vem só de uma degradação cultural, aleatória, né, esse tipo de coisa. Mas também tem muitas teorias que auxiliam muito nisso. E uma delas é a psicanálise. Em que a psicanálise vai dizer que o ser humano é composto pela libido, né? A força motora do ser humano é a libido, né? Em que tudo tem um conteúdo sexual, né? Tem o princípio do prazer. E aí eles falam, não, mas para combater o princípio do prazer tem o princípio da realidade. Quando na verdade o princípio da realidade nada mais é do que, já que não dá para você buscar o prazer direto, você finge fazendo qualquer outra coisa para poder, né, buscar o prazer. E aí começa aquelas teorias, assim, né, de que tudo é sexualizado, tudo. Tudo é sexualizado. Hoje em dia acontece um outro processo que eu já explico, mas tudo é sexualizado. Ou seja, o cara que ele vai lá e faz olha para uma mulher, já tá afim de transar. O sujeito que faz o sujeito que vai lá e paga uma conta dos amigos. Isso é o falo do homem. E começa essas teorias absurdas, entende? Eu tenho vontade de estapear essas pessoas. Então, assim, todas essas coisas absurdas. Tipo, um homem quando... enfim, convida uma mulher para sair, ajuda uma mulher, é porque ele está mostrando que tem ali o falo e a mulher se encanta por isso, porque é a falta do falo feminino. E fica tudo, né, essa coisa falocêntrica, vamos dizer assim. E aí começa a se desenvolver coisas como isso, entende? Essa coisa de tudo é sexualizado e para tudo inconscientemente ser sexualizado e se transformar ativamente sexualizado é 2 passos. Então hoje em dia realmente é muito difícil. É o que eu falo, né?
tem muita gente que manda caixinha e fala, meu namorado fica curtindo foto de mulheres. Tipo, as fotos que o cara curte é soft porn, né? É o Instagram lá do tipo biquíni, bunda, biquíni. É um negócio absurdo, entende? Então aí você começa a perceber que tem aquela coisa que o pessoal também chama hoje em dia de capital sexual. Olha onde chegaram, né? Que é o quanto uma pessoa, por meio da sexualidade, consegue obter aquilo que deseja. Na verdade, né, é simplesmente o princípio da prostituta virou um negócio mundial, prostituição, né? virtual. Prostituição virtual, qualquer coisa, sugar daddy, essas porras. Mas isso que é difícil, porque para o homem, a formação do homem, principalmente da nossa geração, tem isso por princípio. Só que ele chega hoje, com a idade, né? Eu tô com 36. Chega hoje, na idade de hoje em dia, com essa questão que só aumenta, né? Então, quantas pessoas a gente não conhece que terminam o casamento porque querem aproveitar a vida, que nada mais é do que transar aleatoriamente o máximo possível, né? O quanto essas pessoas não ficam pensando nesse tipo de coisa, né? E o quanto que isso não deforma e estraga casamentos. E pior do que estragar casamento para o homem é horrível, porque o homem ou ele vira uma, desculpa a palavra, mas ou ele vira uma piroca que funciona sem parar, entende? Ou então ele não sabe o que ele é, entende? Ele fica perdido nesse sentido, né? Uma vez eu já me perguntaram assim, eu fui com uma mulher e não deu certo, não funcionou, coisa e tal. Eu falei, cara, sexo é diálogo. Tem gente que você conversa e funciona, tem gente que você não consegue conversar. É isso, cara, entende? Tem gente que aquela coisa assim, não é desta maneira, entendeu? Você não é uma máquina, né? Com certeza. Até porque, Jota, esse olhar sexualizado sobre tudo, né? Eu acho que ele tem muito a ver com essa questão de que, longe de qualquer papo beato, se a gente for falar aqui sobre castidade, no sentido desse domínio de si, né? Desse domínio das paixões, desse ordenamento das suas emoções, né? Dos seus interesses, daquilo que tem valor, sobre aquilo que parece um prazer mais imediato, isso nada mais é do que o caráter daquela pessoa sendo forjado de alguma forma. E da mesma forma que a castidade potencializa tudo isso, né? Da mesma forma que essa vida de domínio das suas paixões consegue levar o homem para um outro patamar, por assim dizer, né? Em tempos de futebol essa frase fica meio manjada, mas da mesma forma que isso pode levá-lo a um outro patamar para cima, isso pode rebaixá-lo a uma condição de uma besta, né? Como mais do que qualquer outra coisa. Porque isso fere o homem nessa sua dignidade, assim, talvez naquilo que ele tenha de mais sagrado, né? Essa capacidade geradora de vida que os relacionamentos entre homem e mulher têm, você transforma isso num comércio, né? Você olha hoje, e mais do que mais uma vez, né, esse papo beato de ficar falando de roupa, porque é muito curta, porque não sei o quê, que essas meninas andam assim, os meninos andam assim. Nós não estamos falando só de uma comunicação visual, nós estamos falando de um comportamento que é muito perigoso. Esses adolescentes estão acostumados a sair por aí como se fossem caçar. Hoje a gente desce aqui em pleno lockdown, aqui do Rio de Janeiro, que é meio feio, né? Porque é tudo feito meio cariocado, assim, o bagulho aqui. Né? O lockdown no carioquês, as pessoas estão aqui 9 horas da noite no condomínio, aqui embaixo, como é que chama? Aglomerando na pracinha. E quem está aglomerando aqui na pracinha é a galera de 13, 14 anos mesmo. E você vê aqui as coisas mais loucas, né? A gente já teve relatos aqui de amigos nossos que vieram correr aqui na trilha e pegaram adolescentes transando no meio do mato. Né? E você vê assim, o que leva um adolescente a se comportar dessa maneira? Né? Se você for pensar o que está acontecendo ali, é um comportamento realmente como uma besta, né? Totalmente bestializado. Você tirou aquilo do campo da tua intimidade, do campo do respeito. É uma postura que é um comportamento totalmente irresponsável, né? Medido por esses interesses mais superficiais e que não se preocupam com cuidado, com coisas de ordem superior, né? Motivados por algo de uma ordem superior. E se o cara... Não existe milagre, né? Não existe milagre. Se o cara começou a viver assim, se o cara pautou suas relações dessa maneira, chega um momento em que ele é proposto um relacionamento um pouco mais sério, que é socialmente conveniente, mas ele aprendeu a se relacionar com as pessoas nesses termos.
E ele pode até se nutrir por uma determinada mulher, um sentimento nobre, de carinho, de cuidado, mas se ele não tem o domínio de si, ele não vai saber ordenar as suas vontades ali, né? E saber o que é prioridade. E aí o cara começa a se comportar como um imbecil. É aquele cara que você vê que nitidamente, às vezes ele é até carinhoso, ele é atencioso com a mulher, mas ele se comporta como um animal no ambiente de trabalho, em que ele precisa se provar na sua masculinidade o tempo todo. Ele tem aquele estereótipo pornografizado do homem o tempo todo. Tem que mexer com a mulher, tem que falar merda no grupinho do trabalho, tem que impressionar, né, e ofender muitas vezes as mulheres à sua volta, e viver nesse joguinho ridículo de comparação de masculinidade, quantos pegou, quantos não sei o quê. São esses adolescentes de 30 anos que estão circulando por aí, né, e se comportando dessa maneira. Acho que a dificuldade aí, assim, eu sempre lembro do Olavo falando sobre isso, assim, de que as pessoas vão muito pro sexo porque, às vezes, no sexo, naquele momento, né, no orgasmo, sei lá, enfim, se é que tem, né, já não estão completamente perdidos naquilo, pelo menos eles sentem que tem algum contato humano, mas é o mais primitivo do contato humano, né? É quase a mesma coisa que gente que, sei lá, você assistiu o filme Clube da Luta, né? A galera que gosta de bater pra sentir o sangue, né? Aquela coisa, né? Tipo assim, isso é o que? Tem muita gente que tem isso, que vai pro mais primitivo possível, porque ali, né? É claro que aí o cara reforça as ideias de que a gente é descendente do macaco, tem gente que é realmente descendente do macaco, né? Tá fazendo por merecer. Mas a questão é assim, então a pessoa vai pra isso porque isso é muito palpável, né? É palpável pra cacete, né? Sexo é palpável, né? É físico. Então, e você não precisa falar nada, você não precisa nem saber quem tá ali, você pode fazer aquilo de uma forma muito primitiva, como é a violência, né? Mas a questão é assim, porque a pessoa ela já perde de início na formação do homem, ele já perde de início a possibilidade de ver a mulher, né, não vê-la como um objeto. Ele já é treinado a ver como um objeto. Quantas vezes o problema não são dos pais, mas o problema é daquele primo, o problema é dos colegas do trabalho, ou então às vezes o problema é dos pais na questão eles fazem de bom moço, mas sempre, né, vão falar as merdas que eles vão falar, vão brigar, vão fazer as putaria e deixa a criança ouvir atrás da porta, essas paradas assim, né, o quanto que não é uma negligência também. Então assim, o que é complicado ali é isso, né, o homem ele vai sendo treinado a realmente treinar o seu olhar para a caça nesse jeito sexual. E para entender que esse é o ápice de um relacionamento. Ou seja, quantas vezes esses adolescentes, quando eles não saem, não vão numa balada, ou não vão conversar com os amigos na pracinha, ou não começa a flertar com uma menina, se ele não transa, ele acha que tudo isso foi uma perda de tempo, né? Quantas vezes não acontece isso? Ou quantas vezes o homem não tem essa visão num relacionamento? Um homem adulto não tem essa visão no relacionamento. Para valer a pena, tem que ter transado, entende? E não é só ter transado, é ter transado na posição X, Y, Z, e ter humilhado a mulher, e ter feito coisas à força, às vezes, e aí começa toda a perversão, né? Ou seja, é essa questão de que você tem que conquistar, é a questão da quantidade, e vai se perdendo. Então, como você falou, quando o cara ele começa a se relacionar com uma mulher às vezes que está disposta, inclusive, a transar, mas o cara ele não consegue esperar, né? Eu lembro que eu atendo muita mulher, né? O meu público, o público do Snowflake é 70% feminino em consultório, então tem muita mulher que eu atendo, né? E aí tem muito essa coisa do apressadinho, né? Do cara que quando vai transar ele já quer, vamos pra dentro, entendeu? Vamos logo, sabe? Como se fosse uma punheta mesmo, como se fosse uma masturbação. Então, assim, o quão triste é isso? Porque o sujeito simplesmente, ele só vê o objetivo quando ele é beneficiado, do jeito que ele quer. Então isso é muito complicado, porque aí o homem se transforma no quê? Ou um sujeito que ele vai estar sempre frustrado em relacionamentos, ainda mais quando a mulher engravida, ainda mais quando a mulher tem um filho pequeno, que muda muito a relação, né, sexual, muda muito a realidade de um casal. Ou o cara vai estar sempre ressentido numa vida dupla, tentando compensar, ou é um sujeito que ele vai estar sempre se utilizando das pessoas ao seu redor, né? Sempre vai estar ali usando dos outros para satisfazer o seu prazer, assim. Então é uma relação que o homem tem que ter um momento em que ele tem que repensar aquilo. Por isso que às vezes é bom que certos homens brochem e fiquem broxa por um tempo ainda, né? Para ver se o cara olha e fala, pera lá,
Tem alguma coisa errada nisso aqui, entendeu? Porque tem isso também, né? Parece que a sexualidade, como virou o bem último, o cara só para pra pensar quando acontece isso. O cara só vai repensar o casamento quando dá uma merda muito grande. Quando ele já não consegue mais. Quando, sabe? É engraçado isso, assim, né? É quando ele já chegou no esgotamento dessa questão sexual, né? Então é complicado por causa disso. Porque o adolescente que tá transando no meio do mato, entende? Não vai estar muito diferente do cara casado, frustrado no banheiro, entendeu? Com o celularzão lá no banheiro. Não vai estar muito longe. Exatamente, né? A gente vê que as circunstâncias mudam, né? Mas o motor dessas atitudes acaba sendo o mesmo, assim. E as consequências disso vão sendo cada vez mais graves, né? Essa pessoa perde a produtividade no trabalho, essa pessoa perde a capacidade de ter um foco na vida, perde a capacidade de dar essa resposta de valor às coisas. Isso que você falou, né? Passa muito por isso. Você não pautar suas atitudes só por essas vontades, né? Por esses desejos, pelo que nós poderíamos chamar de um instinto mais egoísta de possuir, né? Mas um se dirigir para as coisas pelo valor que elas têm, né? Pelo valor que tem em si, não por aquilo que te dá em troca. E, porra, se o casamento não for encarado como isso, essa constante resposta de valor, né? A coisa vai desandar o tempo todo. Vamos supor aqui que as pessoas estão nessa busca de se realizarem, né? Através dessas relações pessoais, e que elas não vão viver isoladas no banheiro com o celular na mão o resto da vida, e que isso não vai bastar para elas. Então, a gente acaba, em algum momento, evidenciando esse prejuízo, né, na vida da pessoa. E isso acontece muito também. A gente fala muito de pornografia, a gente fala de masturbação, a gente fala da vulgaridade, mas isso consegue se ramificar para várias situações, né? Quando você pega, por exemplo, um casal que está ali, o cara namora direitinho, quer casar, quer viver a vida dele, mas, inclusive, né, o meu público tem muitos casais católicos, casais cristãos que estão ali vivendo esse momento de preparação para o casamento, ou tem esse ideal na cabeça, ainda que sejam solteiros. E a gente vê muito isso acontecendo. Eu recebo caixinha agora direto desses jovens falando sobre: eu caí, mas eu quero voltar atrás, eu quero isso, eu quero aquilo, eu estou desanimado, as coisas se repetiram e tal. E nesse jogo, assim, quando a gente vai falar de casais que vivem uma vida sexual, que sentem a necessidade de não viverem presos a isso, ali de alguma forma já existe um entendimento de que tem coisas mais importantes que precisam ser trabalhadas naquele momento, mas que de alguma forma eles se prendem por essa relação só da carne, né, por assim dizer. E essas pessoas, essa vida, né, com apetite descontrolado, ela acaba sendo uma distração daquilo que realmente importa. Quantos casais vivem durante um bom tempo nesse ritmo que você falou do resolver as coisas na cama, e aquilo ali vai sendo levado de alguma forma, né? E esses casais são sepultados pelo casamento. Porque, na verdade, quando você está falando de uma relação interpessoal de verdade, falando de uma vida conjugal de verdade, você está falando de duas pessoas que têm que renunciar, uma pessoa que, né, tem que muitas vezes abrir mão da razão para agradar outra pessoa. E quando você transforma, né, o sexo, que é essa maneira de doação mais íntima e mais profunda, numa mera relação ali de mercadoria, você está desaprendendo, na verdade, sobre aquilo que deveria ser, né, o fundamental de um relacionamento mais sério. A ter atenção no outro, a se consumir um pouco pelo outro, a renunciar pelo outro também, e encontrar felicidade nisso, que é diferente de ter uma vida só de prazer, né, de evitar o sofrimento a qualquer custo e buscar só o prazer. E, no final das contas, é isso que se busca nessa vida sexual, né, desregrada, assim. Muitas pessoas usam isso como fuga. Quando estão passando por um problema no relacionamento, a coisa desanda para esse lado. Passam por um problema no trabalho, a coisa desanda por esse lado, né? É como se fosse uma torta de limão ali para a pessoa, uma barra de chocolate. Só que acontece que a pessoa come uma torta de limão inteira, ela vai ter uma dor de barriga, né? Olha lá o gordinho descontrolado comendo uma torta de limão inteira. Agora, quando você caminha para o campo da sexualidade, você está fazendo mal às pessoas, você está fazendo mal a você, né? De uma maneira muito mais evidente.
E a gente vê isso muito nesses casais que estão se preparando de alguma forma para os relacionamentos, que não conseguem ter o domínio sobre a sua sexualidade, e quando casa, o casamento não dura quase nada. E se dura alguma coisa quando vem um filho, como você falou, que fica aquele compromisso mais evidente, que você, nitidamente ali, você morre um pouco por aquele filho. Se você não está acostumado a ter essa postura de morrer pelo outro, a coisa desanda de uma tal forma que você não consegue mais encontrar sentido ou prazer naquele relacionamento, porque ele não te alimenta, né? O ratinho do laboratório que não consegue mais ir ali provar a isca, né? Eu acho interessante a coisa do... Até mesmo da galera católica, né? Eu venho de grupo de jovens, blá, 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 blá. Eu acho sempre muito... Uma coisa que depois de um tempo eu fui pensando, o quanto também nós que estamos dentro da igreja, nós também não temos um olhar viciado para a questão sexual. Tinha um paciente meu que ele falava assim, sabe o que é foda, Jota? É que toda vez que eu vou me confessar, a minha namorada acha que é porque eu tava ou batendo punheta ou porque eu traí ela. Toda vez eu tive que chegar para ela e falar, olha, eu também tenho ira, eu também tenho inveja, eu também sou orgulhoso, eu também tenho gula, eu também tenho preguiça, que tem muitos outros pecados. Então, é engraçado quando a gente pega esse público, então não é a galera que está se desperdiçando, mas a galera que entendeu que tem uma realidade, que precisa ser preservada, o quanto... esses dias, hoje eu recebi uma caixinha do... Ai, cedia, é o meu ato irracional, me sinto... Minha filha, é um pecado. Você pecou, você confessa, voltamos, entendeu? Então, às vezes, também tem essa coisa. Essa questão, assim, de... Até mesmo quem está dentro da igreja acaba pecando nessa questão sexual e acaba aumentando com o orgulho. Uma vez eu estava conversando com um paciente, ele nem tinha vício de masturbação, mas ele estava se culpando muito por causa da masturbação. Falei, cara, sabe qual que é o problema? Não é nem tanto quando você faz o ato, é todo o orgulho que você se sente o maior pecador do mundo, porque é o tipo de coisa assim que esse tipo de olhar, esse tipo de frustração consigo mesmo e lidar bem com isso é o que vai te ajudar depois no casamento, lidar com as suas frustrações, porque no casamento às vezes é o quê? O homem, né, já que a gente tá falando de sexualidade masculina, o homem vai querer transar e a mulher fala, não, hoje não tô legal. Ele vai ter que lidar com o orgulho dele, com essa rejeição. Ele vai ter que falar, tudo bem, ok, né? Amanhã a gente faz, depois de amanhã, outro dia a gente faz. E tá tudo bem, entende? Então eu acho que essas coisas elas estão muito interligadas. Se a gente dá muito valor, principalmente para casais cristãos, católicos, se dá muito valor para essa questão sexual e esquece o orgulho, a vaidade, a inveja, esquece tudo o resto, todo o pacote, quando chegar na hora do casamento, toda essa força que você fez para controlar principalmente o homem, ele vai achar que ele tem o mérito de agora tá liberado, né? Casei, então agora Exatamente. Todo dia, agora essa mulher vai ter que ser submissa, entende? Começa a entrar nessas noias, entende? Como se o casamento fosse a carta branca para você poder realizar tudo o que você tem na sua cabeça, com todas as suas dinâmicas, abençoado pelo Papa. É como se o Papa abençoasse você para fazer a putaria com a sua esposa. Então é um tipo de negócio que você olha e fala, cara, dá errado. Dá errado. E aí também essa vivência, não é essa vivência integrada com o entendimento que tem que ter um controle da castidade antes do casamento, mas essa negação, essa abstinência do ato sexual, vamos dizer assim, pura e simplesmente, sem sentido nenhum, antes, muitas vezes também eu já vi um casal, uma vez era uma tristeza que eu fui atender um casal em que a mulher não conseguia transar. Porque foi tão mal feito o trabalho sobre a sexualidade com ela. E o cara também foi muito, que na hora de transar foi horrível. Acho que a mulher teve lá, eu conversando com a Patrícia, que é uma psiquiatra amiga nossa, falou que a mulher teve vaginite, né, teve problemas sexuais, o cara teve impotência, foi horrível. Foi a pior experiência que eles podiam ter. Por quê? Porque ainda assim o sexo está tendo um valor muito grande. É aquilo que até no filme Terapia de Sexo, né, mostra muito bem. Que às vezes o sentido da vida do cara é evitar um vício e não criar compromisso. Quando você está evitando um vício, é um bem, mas isso é uma fase da sua vida. Quando você tem que aprender, você tem que sair disso. Entende? Você tem que controlar, se você tiver um vício, uma dificuldade, você tem que aprender a controlar suas paixões. Mas quando você controla suas paixões, o amor e as suas virtudes têm que ser exaltados. Senão o cara vira uma vida de contido. E a hora que ele acha que ele pode extravasar, que é no casamento, aí o cara quer descontar tudo na esposa, entendeu?
E aí, e aí outra coisa que eu acho que é bom lembrar aqui, porque eu sempre converso com a minha esposa, é que essa questão sexual do homem também cria na mulher, agora é com vocês, mulher, cria na mulher essa ideia de que sexo é benefício masculino. Sexo é um benefício masculino, pura e simplesmente. Então, muitas vezes também, como você disse, a mulher percebendo que tem muita importância para o homem, o sexo, ela usa como barganha. Ah, você não fez o que eu queria? Eu não transo com você há uma semana. Ah, eu não... Sabe? Esse tipo de coisa. E aí a mulher também entra nessa coisa de um sexo simplesmente mecânico. É um sexo que ele não, o sexo não está ali para ser uma função unitiva, não está ali para juntar, para poder o casal, né, poder ficar junto um pouco, para depois do sexo poder ter aquelas conversas que são as mais divertidas, que são as mais engraçadas. Não. O sexo tá ali como a mulher fala, hoje você merece, vai dar o peixinho pro flipper. Entende? O homem tá lá assim, tipo... Então, assim, é um tipo de deturpação que às vezes tem uma retroalimentação que é um perigo. Que aí vira uma bomba. Vai dar naufrágio, entendeu? Presuma naufrágio com certeza, né? Então, certamente, você falou uma coisa extremamente importante, que é as repercussões físicas dessa vida, né, de continência sem sentido. Como a gente pode falar que o amor, né, é a alma das virtudes. Então, se você simplesmente quer completar ali um percurso de passar tanto tempo na sua vida sem transar, ou tanto tempo na sua vida sem se masturbar, sem olhar pornografia, achando que você está contando os dias ali, que no final da tua vida, se você tiver mais de 50%, você passou de ano, isso vai subir uma neura na cabeça das pessoas, e essa visão puritana das coisas, simplesmente, né? Não pode fazer porque é feio. E isso repercute na cabeça do homem e da mulher com essas disfunções sexuais, muitas vezes, esse pensamento limitante sobre a sexualidade, não que dá um pleno entendimento, né? Que vem dessa visão materialista o tempo todo, essa maldita visão que se apossou de vários campos do pensamento humano. Porque você olha, essa mulher, quando vive esse pensamento de contenção o tempo todo, ela chega no casamento, ela começa a ter vaginismo, que é essa incapacidade de ter relação por uma contração involuntária da musculatura. Porque o sexo entrou para ela numa resposta de dor. Não necessariamente uma dor física, vira uma dor física, mas ele se tornou uma dor para ela lá atrás, né? Uma dor psicológica, né? É uma punição, é uma consciência de uma condição inferior, né? Eu errei, sou fraca, não sei o quê. E no homem é a mesma coisa, isso vira uma ejaculação precoce muitas vezes. É um total descontrole sobre a sua função sexual e sobre a qualidade da vida sexual do casal de uma maneira geral. Então as pessoas ficam muito ligadas nessa parada de meu Deus, eu não posso transar antes do casamento. Se você for basear a tua vida, a construção da tua vida sexual com a tua esposa nesse tipo de pensamento, o resultado é esse, é catastrófico mesmo, é o que você falou. E muitas vezes a pessoa está nesse pensamento de contenção o tempo todo e não trabalha dentro dela esse imaginário. Chega na intimidade do casal, começa a fazer obscenidade mesmo, impor condições humilhantes às mulheres, traz aquele imaginário todo impregnado de pornografia, que acha que vai salvar o casamento vestindo a esposa de enfermeira sexy, né? Quer ser o bombeiro, quer fazer aquelas coisas infantiloides, assim, adolescente. Sim. Então, assim, é uma coisa meio louca, que no final você já está ridicularizando tanto a cena que é aquele golpe de misericórdia e você vê que realmente, eu já tentei de tudo e nada resolve a minha vida sexual. E eu adoro essa frase do eu já tentei de tudo, porque eu sempre tenho a percepção que as pessoas não tentaram de tudo. Elas tentaram a mesma coisa repetidas vezes. Exatamente. É o que eu sempre digo. Você tenta abrir uma porta e ela não funciona, imagine você ficar tentando abrir a porta, tentando virar o trem. Já tentei de tudo. Você não tentou de tudo, cara. Você não tentou chamar um chaveiro, você não tentou procurar uma outra porta, você não tentou nada, sei lá, passar um tipo meio MacGyver, passar um cartão ali. Você não tentou nada, entende? Você só repetidas vezes. E aí é que vem a dificuldade, porque como tem essa imaturidade e tem essa... E como a sexualidade ela fica muito despregada da relação, e a relação às vezes está empobrecida de diálogo, de convivência, de divisão de valores, o sexo fica completamente aleatório, né? Meio que aquela coisa assim do tipo, a mulher tem que fazer meio que porque sabe, para dizer que fez, para se for chifrada não poder falar que nunca fez, e o cara meio que...
Eu lembro que era triste, uma vez eu conversando com um amigo, ele falou, cara, é tão difícil, mas é tão difícil conseguir, quando consegue é tão ruim, que eu prefiro me aliviar sozinho. Oh, meu Deus do céu, gente, Que como é que condição chegou nisso? miserável, né? É uma condição muito miserável. É quando o que acontece? A sexualidade, ela fica completamente despregada. E agora, assim, né, vamos dar uma ideia inversa, não tem nada melhor, porque a gente fica falando dos problemas e tem que falar da coisa boa. Não tem nada melhor do que você conseguir viver uma relação saudável, bem simples, bem tranquila, em casa, entende? Com a sua mulher, casado, não tem nada melhor do que isso, entende? Que quando você percebe que assim como você era piá, você queria ter sucesso, grana pra caralho, e daí quando você fica velho, você só quer ter tempo pra sentar na poltrona, ler seus livros, teus filhos crescer normal, entende? A sexualidade é a mesma coisa. Quando você é piá, você quer uns negócios, você quer uma marabunã, você quer, né, fantasia, você, putas, aqueles monte de coisa, aquela zona, entende? O homem quer um monte de zona. Aí quando você vai vendo, a sexualidade ela tem que ser integrada dentro dessa relação. E aí fica divertido, e aí fica interessante, e aí fica um momento em que você pode se juntar com a sua esposa e você pode rir um pouquinho, entende? Você não precisa ficar aquela coisa de 2h15 sem parar, sabe? Aquelas paradas chatas pra cacete que só jovem ou neurótico gosta, entende? Não, você vive a sexualidade integrada dentro da relação. E uma das coisas, eu até estava vendo uma tirinha do Laerte das antigas, chamada Piratas do Tietê, quando o Laerte era bom pra caramba, que é tá lá o capitão pirata e chega um cara e fala assim, ô capitão, fala rápido, o que vem depois do sexo? Ele fala, culpa. E depois ele pensa e fala, ou pizza. E é muito interessante, porque quando a coisa está integrada, depois do sexo não vem o constrangimento, depois do sexo não vem a culpa, depois do sexo não vem essa coisa de essa insegurança, porque muita gente morre de medo na hora de transar, principalmente homem, de broxar o caramba, e depois de transar ele morre de medo de não ter mandado bem, né? Então depois do sexo não vem a insegurança, não vem essa fragilidade, vem aquela tranquilidade de tipo, né? Conseguir, entende? Conseguir encontrar alguém que eu possa dividir a minha vida e dentro disso está a sexualidade, entende? E aí quando você consegue isso, você consegue ver que as coisas estão tranquilas. E aí quando vem essa fase que eu acho interessantíssima, a fase quando o casal tá os tentantes, né? Tá tentando engravidar, assim. Puta, aí é divertido, aí é legal, aí é um momento que as pessoas conseguem estar felizes, aí assim aquela coisa tipo... E vai ter uma fase que quando a criança nasce, tá tudo bem, homem. Tá tudo bem se eu não transar, entendeu? Você não vai morrer. Porque também tem outra coisa, né? Que o homem aprende que sexualidade e sexo é uma necessidade fisiológica. Né? Que é um troço absurdo, é um lado irracional, é o meu instinto animal, todas essas merdas, assim. Então, assim, é esse tipo de coisa. É você olhar... a impressão que me dá, assim... antes do casamento, se você quer viver a castidade, olhar o sexo como uma parte integrativa. E que, eu até falo às vezes, eu sei que é um pouco, acho que é um pouco herético, mas enfim, até às vezes você peca contra a castidade quando você está namorando, é um sinal de que ali existe uma tentação, ali existe um desejo, entende? O problema é aqueles casais que me dão agonia. A gente vive a castidade e isso não é dificuldade nenhuma. Tem um problema aí, meu amigo. Aí tem Vai dar merda. Vai dar merda aí, entendeu? Isso vai dar muita merda. Tem que ser essa tensão. E que isso possa viver dentro do casamento, daí, reintegrado dentro de uma coisa. Senão a gente fica nisso, assim. Ser casal católico é o quê? É não transar. Ser casal do mundo é transar igual coelho. E ser casado é o quê? Tanto católico quanto casal do mundo é da merda na área sexual. Não pode ser só isso, entende? Tem que ter uma integração ali, né? Com certeza, é buscar sentido dentro disso, né? Não achar que simplesmente foi ali, fez o que fez e acabou. E trazer essa experiência adolescente, né? Daquele sexo fora marcado, meus pais saíram de casa, agora vai rolar. Né? E as pessoas parecem que vivem essa rotina ainda dentro da vida matrimonial, né? Esse sexo meio circunstancial, assim. E totalmente recortado da realidade do casal. Isso é muito bizarro. Porque as pessoas realmente elas chegam no consultório, as mulheres chegam no meu consultório com queixa, né, da queda da libido e querem dosar um hormônio. E você fala, não adianta, minha filha, tá tudo ok, a tua máquina está funcionando normalmente. Acontece que se não tem intimidade, se não tem comunicação, se não tem diálogo, se não tem privacidade, você não reserva um tempo
da tua vida, né, familiar, um tempo para a tua vida familiar, para a tua vida com a tua esposa. É aquele tempo de admirar, de jogar um papo furado ali mesmo, trocar uma ideia, se interessada, de chegar para ele e falar, como é que foi teu dia hoje? Mas não é ficar contando problema, não. Conta um caso engraçado, os dois rirem juntos, e, né, aquele dia ali, uma conversa desinteressada mesmo, que simplesmente você queira curtir um com o outro ali. Isso parece ser realmente hoje, isso parece ser um peso para as pessoas, né? Terem que perder tempo com isso. E ao mesmo tempo se veem super preocupadas em ter uma vida sexual, entre aspas, de sucesso. Quando na verdade uma coisa é uma consequência natural. Se você não tem uma vida a dois ali que seja, né, de fato prazerosa, da onde vai ver a libido de uma convivência com uma pessoa que não é encantadora, que não desperta a libido de fato? Então você fica ali querendo tirar leite de pedra, né, ninguém fala ali a mesma língua. Na grande maioria das vezes o que as pessoas precisam, né, para conseguir achar a solução para esses problemas é um pouco de atenção. Na grande maioria das vezes acontece isso. E o que você falou é muito interessante, do quanto esse medo, né, de não viver a castidade funciona como um espantalho quase. Você fica ali, cara, olhando para aquele negócio e você não consegue trabalhar ali as suas virtudes mais básicas e querendo chegar lá no topo. Já a tua vida está uma zona, de fato, você não consegue se dominar em nada, né? Não tem um mínimo de tempo de oração, nunca trabalhou o jejum, nunca trabalhou uma vida de caridade. Cara, não vai brotar do nada, né? A sexualidade, ela não vai brotar, uma sexualidade adequada, ela não vai brotar de um solo que não seja fértil para isso, né, de alguma forma. Então, se você não sustenta esses valores, se você não olha para tua esposa e a ama porque a ama, e ponto, né? Se você não olha para o teu esposo e o ama porque o ama, e ponto, e não por algo que você espere que ele te dê, não cria essas expectativas, que no final das contas vão ser nada mais do que frustrações, vão distanciar o casal e tudo mais. Se você tem esse amor desinteressado, no final das contas as coisas vão começar a se encaminhar, né? Vão se encontrar ali de alguma forma. Teve um dia que foi muito engraçado, que eu postei um stories de eu e minha esposa tomando vinho, os dois com a taça de vinho, assim. Daí teve alguém que chegou e falou assim, hoje tem coisa e tal. Eu falei, meu amigo, tu não aprendeu que o dia que você toma vinho, você não transa. O dia que você... Ou seja, eu tava tomando vinho com a minha esposa, enfim, foi uma noite que a gente ficou ali tomando vinho, uma garrafa e meia, ficamos conversando, e sei lá, acho que até dormimos no sofá assistindo seriado. Assim, sem ter essa coisa do tipo, quando tem uma brecha, sabe? Isso é um negócio que não vai se construindo uma abertura, não vai se construindo um desejo. E também, assim, principalmente para os homens, já que a gente está falando sobre sexualidade masculina, homens, vocês não sabem o quanto, né, as mulheres, eu de certa maneira, para atender muita mulher, eu começo a entender o lado feminino. É bastante complexo, mas um pouco eu entendi. Que o quê? Homens, as mulheres, o quê? Elas precisam te admirar por inteiro. Elas precisam admirar o seu homem. Entende? Nós, homens, somos mais visuais, nós somos mais fáceis de ter uma reação ali, prontidão sexual, vamos dizer assim. É muito mais fácil para o homem. Para a mulher, ela precisa de ter tem que ter uma constância. Por que que o homem, a marca do homem é ser constante, ou então essa coisa de ser o provedor? Não é ser o provedor do dinheiro, aquele que paga as contas todo mês. É ser o provedor, às vezes, do ambiente. Aquele que mantém o ambiente agradável todo mês. É aquele cara que é estável. A mulher, ela tem picos, né? Você sabe muito mais do que eu. Tem picos hormonais, tem de tudo, né? Ciclos e tudo mais. A minha esposa está estudando MOB, muito graças a você também, várias outras coisas, bababá. Ou seja, o quanto que é complexo, o quanto que muda, o quanto que a coisa... Né? Eu vendo aqui, eu falei, meu Deus, não estou entendendo nada. Né? A questão é isso, só que o homem, ele é estável. Então, assim, se você é estável, você tem que criar um ambiente estável para a sua mulher. Porque a hora que ela está meio agitada, você aprender a olhar essa mulher. Porque às vezes ela está agitada porque ela passou por uma coisa, porque é um momento de fragilidade, porque é muita coisa para dar conta, é trabalho, são as crianças, são a família dela, sei lá, é o Covid. Ela está lá naquele momento agitada, você tem que criar esse clima, prover o ambiente, entende? É igual aquela cena do São José puxando o burrinho no deserto. Né? Eu estou lendo aquele livro da Ana Catarina Emmerich, alguma coisa assim, que ela descreve, ela teve várias visões de São José, e ela fala que São José parava no meio do caminho
arrumava o chão para Maria sentar, e ela trazia água, e ele pedia desculpa para Maria, desculpa pelo que eu estou fazendo, e ele vai, ou seja, ele está provendo o ambiente. E você acha que a sexualidade é o quê, meu Deus? A sexualidade é isso, o homem vai ter que prover esse ambiente para que a mulher se sinta tranquila para ficar desnuda, de fato, na frente desse cara. E às vezes o homem esquece que, enquanto para o homem a sexualidade ela é externa, ela é inseminadora, né? Para a mulher é quem recebe, cara. E às vezes se você é o dobro do tamanho da sua esposa, às vezes você é muito mais forte do que a sua esposa, às vezes, enfim, você tá gordo nessa quarentena, entende? Você esquece que, assim, não é uma coisa simples, entendeu? A mulher tem que estar disposta, ela tem que estar se sentindo segura, ela tem que não estar se sentindo como se fosse um objeto. Então, nesse tipo de coisa, o homem tem que prover esse ambiente. Porque se ele não prover esse ambiente, cara, esperar que a mulher... Tem um monte de homem que eu fico louco com isso. Ah, minha mulher não me procura, mas meu amigo, entende? Faz por merecer, entende? Faz essa mulher... Ah, como que a gente vai reaviver? O cara acha que é isso. Como é que é reaviver a paixão? Ele acha que é isso, vai dar uma fantasia pra mulher, entende? Como você disse. Não, não é isso, é diálogo. Às vezes, e o que é interessante da sexualidade, eu acho que bem vivida num casal, é que às vezes o ato em si surge no momento que você não está esperando. No momento que está divertido, a coisa surge. Isso é legal, entendeu? E você não vai morrer. Você não vai morrer, porque, cara... Né, quantas vezes eu já não vi homens que terminaram um casamento, daí vai arranjar uma nova namorada e fala: ah, não, eu namoro com você, ou eu caso com você, desde que você me garanta que pelo menos nós vamos transar 5 vezes por semana. Ah, porra, velho, você tá fazendo cálculo, entendeu? Você tá digitando na calculadora para ver. É uma loucura, não vira uma loucura. E assim, eu acho que também outra coisa de sexualidade é assim, vai ser frustrante em certa medida a sexualidade. Por quê? Porque o amor humano, ele de certa maneira vai doer. Assim como às vezes a gente se frustra com a mulher, uma mulher se frustra com o homem, às vezes vai ter uma trans, não vai ser legal, ele vai ter um momento com a mulher que não vai ser legal, vai ter um momento que a mulher não vai se sentir bem. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Sabe, é aquela coisa do vamos diminuir a poeira, vamos aprender mais com as nossas avós, com os nossos avós, entende? E não tanto com, sabe, com essas revistas de pornografia ou então de vídeos, esse tipo de coisa, né? A gente tem que voltar, né? A gente tem que voltar um pouco, reduzir um pouco a marcha e integrar a sexualidade na vida do casal. Com certeza, Jota falou tudo agora. A gente está aqui faltando menos de 2 minutos para a live acabar. Eu tô com medo de a gente não conseguir guardá-la aqui com essas preciosidades. Não, eu já perdi uma live, eu fiquei completamente isolado. Então, assim, eu queria te agradecer mais uma vez por esse papo, que foi totalmente fora ali do lugar comum, fora de tudo que a galera esperava ouvir sobre essa live, né? Sem nenhum jargão de masculinidade, que eu acho que vai ajudar esses casais aí, e esses futuros casais a se encontrarem um pouquinho mais. Muito obrigado aí mais uma vez. Não, eu que agradeço, Felipe, mais uma vez, é sempre muito bom. Eu até tinha selecionado aqui, gente, ó, tá, um trecho aqui, mas não deu, perdi o time, um trecho aqui do e-book do Dr. Felipe. Tá ótimo, muito obrigado. E por favor, homens, né, não fiquem nesses padrõezinhos estereotipados, ou então nesses padrões que só vão te destruir. Comece a procurem terapia. Tem um monte de gente legal aqui que fala sobre masturbação. Você está falando agora sobre castidade. Tem o Soriani que fala sobre essas questões. Nós falamos sobre todos os outros naufrágios ao redor disso. Então, assim, tem várias... Hoje em dia, com a internet, cara, você só não encontra se você não quiser, entendeu? Aí é muita teimosia. Mas, por favor, façam isso por vocês, que com certeza as realidades das famílias serão transformadas. Felipe, muito obrigado. É isso. Um abraço. Até mais. Querido. A gente se fala. Até. Tchau. Deus.